Bom dia a todos, nessa manhã. Vamos estudar a Palavra de Deus, falar um pouco do assunto de exaltar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus. Vamos abrir a Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Vamos ler do versículo 19 até o 26, para a introdução do nosso assunto. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 19 ao 26. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu sou, eu que falo contigo. É uma passagem muito conhecida que aqui na igreja, nas pregações que sempre ouvimos. É um diálogo entre a mulher samaritana e Jesus. Só para relembrar um pouco, os judeus e os samaritanos eram separados, não conversavam. Os samaritanos eram a parte do reino do norte de Israel, depois que teve a separação. Na época do rei Salomão, do filho do rei Salomão, que separou, e os judeus ficavam ali entre a tribo de Judá e Benjamim, no reino do sul. E aqui nesse diálogo muito importante, o que eu gostaria de tratar nessa manhã é em relação à adoração em espírito e em verdade. Então você que está ouvindo essa manhã, vamos, no nosso coração, meditar sobre a adoração que estamos fazendo a Deus, se o lugar importa. Nesse diálogo estamos vendo aqui que a mulher samaritana, ela conhecia de uma forma de adorar, que seria no Monte Gerizim, lá na Samaria. A Samaria é a capital do Israel do Reino do Norte, como eu falei agora há pouco. E em Jerusalém é a capital do Reino do Sul, que seria ali na parte de Judá. Então, Cristo ali estava mostrando para a mulher samaritana que não importa o lugar verdadeiro para adorar, que os judeus têm ali santo o monte em Jerusalém, e os samaritanos tinham outro lugar para adorar, e ficou naquele diálogo. E trazendo para os dias de hoje, importa o lugar para adorar a Deus, se é só aqui na igreja, se é na sua casa, se é na sua família, ou muitas pessoas às vezes não fazem parte dessa igreja, mas são crentes convertidos, e às vezes nós queremos julgá-los, essas pessoas também, que estão no erro. Então, vamos tratar desse assunto, irmãos, adoração em espírito e em verdade. E nesse texto é tão rico aqui de lições, que é apresentado ali Jesus como Messias, ele falando: Eu sou. Então aqui a gente apresenta para você que está ouvindo, as crianças, se você está crendo em Jesus, o verdadeiro Messias que havia de vir, que foi a promessa lá para o povo de Israel, que tanto os samaritanos quanto os judeus, eles aguardavam o Messias. E eles rejeitaram o Messias quando vieram. Só que nesse diálogo com Cristo, nós sabemos depois que a mulher samaritana se converteu, ela creu em Cristo e levou essa mensagem para a sua região também, e muitos creram também, porque conheciam a fama de Jesus e os milagres que tem feito. Então é um convite a você que está ouvindo, assistindo a gravação, para vir adorar a Jesus, para exaltar o nome de Deus. Continuando, irmãos, falando um pouco assim sobre a adoração, o ser humano, ele necessita estar
correndo atrás de alguma coisa, idolatrando alguma coisa, ele costuma sempre reverenciar alguma coisa. E hoje em dia, devemos tomar muito cuidado, que existe muito entretenimento, que a pessoa, ela quer estar adorando isso em sua vida. Ela quer estar com distrações na sua vida e necessita disso. Ela corre atrás de uma coisa, corre atrás de outra, às vezes vai numa igreja, vai numa outra igreja. Em cidades grandes, conversamos com alguns irmãos, falam que como tem muitas igrejas, muitas opções, até mesmo dentro da Batista, as pessoas começam a frequentar várias igrejas, procurando satisfazer ali a sua vontade, mas não querem compromisso com a igreja. Muitos não querem nem fazer parte da igreja que visita, acha que está bom fazendo essa visita. E muitas pessoas também vão até a igreja atrás de entretenimento, atrás de um show, atrás de um belo coral, atrás de uma boa pregação, de uma pessoa que é eloquente, trazendo a palavra. Então, o erro está aí. Às vezes começa a idolatrar pessoas dentro da igreja. Às vezes com talento, às vezes seguindo até mesmo o seu ego, o seu gosto, as suas preferências. Vamos pensar assim, lá na criação. O ser humano, quando entrou o pecado no mundo, por Adão e Eva, ele foi separado ali de Deus pelo pecado. Então nós temos isso em nós até hoje, essa consciência de separação. O ser humano, pela Bíblia, nós sentimos a necessidade de estar próximo de Deus cada vez mais. Porque note bem, quando pecamos, o que acontece? Parece que nós estamos separados de Deus. Quando o crente peca, ele fica com nojo de si mesmo, ele fica arrependido. E é um sentimento que toca entre nós pela natureza do verdadeiro nascido de novo, o convertido. Agora, o ser humano em si, quando não conhece a Cristo, ele está completamente separado de Deus. Então ele tem essa dependência de necessidade, de estar adorando alguma coisa, adorando alguém, correndo atrás. Pela Bíblia, irmãos, nós entendemos que adorar significa expressar honra a Deus por meio da devoção e reverência genuína. E é a expressão mais sincera e profunda do relacionamento cristão. Note que adorar está relacionado como glorificar, louvar, exaltar, engrandecer, cultuar e principalmente honrar a Deus. Nós encontramos muito essas palavras nos hinos que cantamos aqui, do cantor cristão. Exaltemos, como glória, glória demos ao Salvador, o hino 190, Santo, 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 o hino 9. O hino 135, louvamos a Deus pelo dom de Jesus. O hino 15, exaltai, exaltai, vinde todos louvar. Aquele hino maravilhoso do coral, vos prostrai, vos prostrai. Ele é o Rei dos Reis eterno, vos prostrai. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando nós cantamos esses hinos, nós sabemos que estamos falando, dando glória a Deus, exultando o nome de Deus. Esse é um ato genuíno de adorar o nome de Deus. É muito importante, irmãos. Glória significa louvor que se oferece a. É uma homenagem, uma exaltação. Glória a Deus significa excesso de beleza, esplendor, magnificência. É bom a gente saber a tradução dessas palavras. Nós cantamos glória, glória, aleluia, e às vezes não conhecemos o significado dessas palavras. Quando nós falamos santo, 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 significa o que, irmãos? Significa separado do pecado, separado do mundo. E Deus é santíssimo em glória. E esse 3 vezes santo significa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos ler alguns versículos no Apocalipse 4:11. Vamos abrir em Apocalipse 4:11. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas.
Isso aqui será dito pelos 24 anciãos, que está lá no livro de Apocalipse. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste tudo. Então, Deus não merece receber glória e honra só quando as coisas vão bem na minha vida, ou quando eu tenho uma promoção, ou quando eu tenho saúde. Ele deve receber toda a honra e glória só o fato dele ter criado tudo. E ele é Deus. E ele é o nosso Criador. E sim, a cada manhã que você acorda, a cada bênção que você alcança na sua vida, seja materiais, bênçãos espirituais, a felicidade de ver um filho se convertendo, você deve dar glória a Deus. E na nossa igreja, irmãos, nós temos que ter esse avivamento espiritual de sempre dar glória a Deus e honra, adorar o seu nome. Muitas pessoas não adoram como deveriam adorar. Muitas pessoas seguem mais o que o dicionário fala. O dicionário da língua portuguesa, eles classificam como adoração amor exagerado, excessivo, paixão. Ele tinha adoração pelos netos, ele tinha adoração pelos filhos. Muitos adoram o artista, muitos adoram o dinheiro, que é tudo muito importante para a vida dele. No dicionário também encontramos a ação de adorar, de prestar culto a um ser superior, a uma divindade, veneração, adoração ao Santíssimo Sacramento. Muitos religiosos adoram o sacramento de sua igreja. Muitas pessoas adoram o prédio da sua igreja. Vocês já viram isso? Quando passa na frente de um templo de sua religião, eles fazem o sinal da cruz. Ele está reverenciando aquele prédio, que é o que os samaritanos faziam, os judeus também. Para eles o que importava era aquele prédio, era o tabernáculo, era a sinagoga. Mateus 4,10, deixa eu ler rapidinho, irmãos. Mateus 4,10, Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Devemos prestar culto somente a Deus, não a um homem, não a um pregador, não a uma pessoa importante, mas somente a Deus. Existem algumas pessoas no meio de palestras, de investimento, que tem muito nome grandioso aqui no mundo. E muitas pessoas idolatram esse tipo de gente. Tem muitos pregadores de grandes organizações religiosas que, quando entram numa congregação, a luz vai acompanhando ele, as pessoas se levantam para reverenciá-lo, e eles estão adorando um homem pela eloquência dele. Fala bonito, mas está pregando a Bíblia, irmãos? Muitas vezes não. Está atrás de glória para si mesmo. O livro de Salmos, ele é riquíssimo em glorificar a Deus e exaltar o nome de Deus. Salmos 29, versículo 2. Vamos abrir em Salmos 29, versículo 2. Salmos 29, 2. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Que maravilha! Essa glória de Deus, essa perfeição dele merecer toda a honra e glória. Agora, gostaria de falar um pouco da falsa adoração que nós, como os convertidos, devemos ter cuidado para não estar acontecendo em nossas vidas. Que no mundo nós corremos atrás de tantas coisas, viemos no culto poucas vezes por semana, às vezes faltamos, temos a nossa correria de dia a dia, de criação de filhos, da família. Nós colocamos tanta coisa em nossas vidas, tantas aulas para filhos, tantos empecilhos às vezes de servir a Deus. E será que vale a pena tudo isso? Correr tanto atrás às vezes de dinheiro, ou de riquezas, ou de conforto, e às vezes esquecemos que o básico ali é o que precisamos, necessitamos, e que Deus vai dando o que nós precisamos a cada dia para viver. Devemos cuidar sim da nossa saúde, dos nossos corpos, da educação de nossos filhos,
Mas isso é uma coisa que devemos primeiramente buscar a Deus, sempre em nossas vidas, né, em primeiro lugar. Então o que pode acontecer com a gente, irmãos? Que pode atrapalhar a verdadeira adoração a Deus, glorificar o nome de Deus? Falta de uma vida adequada em relação ao comportamento mesmo. Será que estamos agindo às vezes dentro da igreja de uma forma e lá fora estamos agindo diferente? Será que estamos com uma veste adequada dentro da igreja e às vezes com o vestuário lá fora indecente, imoral, que leva a um escândalo? Será que aqui dentro nós tratamos tão bem o irmão, abraçamos, e lá fora não queremos ter contato com nossos irmãos, nos chamamos para casa, ou no testemunho, ou no louvor a Deus, na oração? Eu tenho pessoas que às vezes perguntam para mim se você já orou hoje? Você ora todo dia? Às vezes você está almoçando assim, às vezes algum conhecido, uma copeira, pergunta. Eu falo assim, graças a Deus, eu oro todo dia para dormir, quando levanto, no agradecimento, e nós vivemos em oração. Mas é sempre assim, irmãos? Todo crente faz isso? A maturidade vai te levando a isso. Você não vai exigir de um novo convertido que ele tenha uma vida espiritual como aquela pessoa que já tem anos de estudo da palavra ou de renúncias. Então, existe crentes que às vezes não crescem? Sim, existe aquelas pessoas que frequentam a igreja há muitos anos e que ficam no leitinho ainda, né? A Bíblia fala muito sobre isso. Acho que Paulo passou muito por isso nas suas cartas, nas suas pregações, de saber tratar, lidar com esses irmãos. O pregador às vezes faz uma mensagem mais dura, cobrando, alertando do pecado, e tem às vezes novos convertidos que não conseguem entender aquilo. E a Bíblia ali é repleta de passagens, ou de histórias, ou de profecias, que é complicado de entender. E às vezes até um pregador de 20 anos ali de estudo, de experiência, ele não consegue entender aqueles assuntos ainda. Então assim, a vida adequada, eu posso dizer que coloque sempre a oração em sua vida, sempre dar graça a Deus por tudo. O mais importante é abrir a Bíblia e estudar com os seus filhos. Nós fazemos isso aqui, os irmãos. A igreja trabalha muito com as crianças, com os jovens, com os adultos. Então, por que é tão importante falar disso para os nossos filhos, para os nossos jovens aqui na igreja? Porque essa geração vai passar. E eles que vão seguir com a igreja. E será que eles vão estar fazendo a forma adequada de adorar o nome de Deus? Será que essa igreja um dia vai estar com umas paredes pretas? Ou com uma banda tocando de rock, com shows? Até quando será mantido isso, essa tradição de Jesus ser o centro dos cultos? Então, uma forma errada de adorar é a falta de uma vida adequada. É a forma de cultuar também, porque muitas igrejas não têm um conteúdo bíblico. Porque a Bíblia é como uma espada, a palavra de Deus, que ela corrige, ela te exorta, ela corta o pecado, ela corta o orgulho da pessoa. E um outro assunto, é andar contra mão de Deus. Em Gênesis capítulo 4, de 1 a 7, relata sobre Abel e Caim. O que é andar contra a mão de Deus? Deus está pedindo alguma coisa de você, Ele está querendo usar seu talento, Deus está querendo a sua oferta, que hoje é cultuar o seu nome de Deus, e às vezes você está contramão, você está negando a vontade de Deus em sua vida. E às vezes você que já se converteu está no banco e não tem coragem de vir à frente, de fazer a profissão de fé. E nos alegra tanto ver isso, você está aqui na frente confessando o nome de Cristo. Deus está trabalhando no seu coração e às vezes você está relutando com isso. Deus está querendo te usar e você está lutando contra a vontade de Deus. Abel e Caim teve ele lutou contra a vontade de Deus.
ele virou uma pessoa revoltada, invejosa, criminoso. Nos dias de hoje seria um criminoso. E na igreja não tem rebeldes? Não tem crianças que crescem rebeldes, jovens recém-convertidos ou que faz parte da igreja? Isso é estar contra a mão da vontade de Deus. E não só isso, mas contra a mão da vontade de Deus é lá no mundo, no testemunho, na sua família. Às vezes Deus quer te usar lá na sua família para pregar o evangelho e você não prega. E vem na igreja e ora para que a igreja ore pela sua família para se converter. Andar na contramão de Deus é uma forma errada de adorar a Deus também, irmãos. Nós, como cristãos, devemos tomar cuidado. Adorar outros deuses aqui pode ser tanto imagens como esculturas, como adorar seu filho, adorar o dinheiro. Isso é uma forma errada também na sua vida. Você que está ouvindo essa gravação, temos vários exemplos aqui da Bíblia. Naquela questão que eu falei que o ser humano ele precisa de algo, para um líder para adorar, ou alguém, ou alguma coisa, eu vou ler rapidinho. Olha que interessante, em Atos 7, versículo 40, está retratando lá o dia que aconteceu lá em Moisés e Arão, em Atos 7, 40 a 43. Dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós. O povo pedindo para Arão. Quando Moisés ele subiu no monte e ficou muitos dias ali. Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhes aconteceu. E naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servisse ao exército do céu. Como está escrito no livro dos profetas: porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Versículo 43. Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus, Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Vocês viram que a necessidade que o povo tinha de adorar, de ter um líder. Por isso que a igreja é tão importante ter um pastor, ter um dirigente que conduz o rebanho. Porque nós precisamos disso. A ovelha precisa de ser cuidada, de ser observada. Está com problema, cuidar da ovelha. Nós, como ovelha ali, nós não temos essa visão. Mas relatos de pastores, nós sabemos que a maioria dos cultos chegam com problemas para resolver, ou questionamentos, ou discussões. E a Igreja de Cristo é isso. A Igreja de Cristo são compostas por pessoas problemáticas que buscam a Deus para resolver seus problemas. E o povo precisa disso, desse líder espiritual. O nosso cabeça, nosso líder é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Mas a função do pastor, do dirigente ali, é cuidar do rebanho. É pacificar o povo. E graças a Deus nós temos isso, né, irmãos? Sempre orando, agradecendo. Um dirigente pacificador, que cuida, que quer ver a igreja crescer, porque nós sabemos da sinceridade de cada irmão aqui dentro. Nós observamos e nós notamos isso. Vamos ler agora em Salmos 95, 6. Salmos 95, 6. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Prostrados é quando você se doa a Cristo, doa ao Senhor. Você está dando honra a Ele. Não significa o ato físico de você ajoelhar mesmo a Deus, mas de estar com o coração rendido a Deus, de você estar com o coração prostrado em adorá-lo, de dar honra e glória ao nome de Deus. Honrar a Deus é diferenciá-lo, é colocá-lo num lugar que não tem ocupação por nenhum outro.
Assim, quando a Bíblia fala do homem honrar sua esposa, ele vai diferenciá-la das demais, dos seus filhos, de toda pessoa, do ser humano. Ele está dando honra para sua esposa, ele está colocando ela numa posição ali digna de amor, de reverência, de cuidar da esposa. E quando o ser humano honra a Deus, ele está colocando ele num pedestal, dando graças, e está prostrando aos seus pés, colocando num lugar de santidade. Então devemos adorar a Deus com sinceridade, prostrados, fé, fugindo das distrações desse mundo, que eu comentei agora há pouco, que são muitas. Devemos fugir. Eu gosto desse versículo aqui em Cânticos 2,15, Cantares de Salomão: apanhai-nos as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Então, tem várias raposinhas que estão estragando as flores, às vezes estragando a nossa vida espiritual. Muitos empecilhos que temos em nossas vidas que vão atrapalhando. E cada um aqui sabe do que eu estou falando, daquilo que às vezes atrapalha a sua comunhão com Deus, de você se doar mais, de estudar mais a palavra em casa. Temos tantas distrações, temos redes sociais, temos televisão, temos passeios, temos festas que atrapalham a vida espiritual. Mas devemos viver uma vida de fanatismo com a igreja ou com Deus? Não é isso que a Bíblia fala. Jesus foi em muitas festas e pregou, fez milagres, deu testemunho. Só que muitos empecilhos podem atrapalhar nossas vidas. E às vezes é nós mesmos, é dentro de nós que tem esse empecilho, que é a vontade, que é o eu que nós devemos renunciar a cada dia. Nosso texto em João, irmãos, para terminarmos, em versículo 22, em João capítulo 4, vós adorais os que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, que a salvação vem dos judeus. Então, todos nós que confessamos o nome de Cristo, nós sabemos o que cremos e o que adoramos. Para os novos convertidos, para as crianças que vão servir o nome de Deus, que nós oramos por isso, vocês precisam saber o que estão crendo, que é em nome de Cristo, o nosso Salvador e o nosso Messias, que virá pela segunda vez como vencedor para julgar esse mundo, irmãos, e para vivermos com a gente na eternidade. Versículo 23, mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Essa adoração em espírito e em verdade, o nosso espírito tem que estar alinhado com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia não fala que nós devemos ser transformados e moldados pela renovação do Espírito Santo. Esse espírito que está falando aqui é espírito com letra minúscula. Adoração ao Pai em espírito e em verdade. É pela sinceridade do teu coração. Isso aqui é os novos convertidos. Somos nós, os convertidos, que devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. A cada vez que nós pregamos a palavra de Deus, Deus está procurando os verdadeiros adoradores. E a mensagem é lançada, a palavra de Deus. E vai tocar no coração de cada um para adorá-lo, para servi-lo. 24. Deus é Espírito, importa os que adorem em Espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias que se chama Cristo vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Existe tanto engano nisso, irmãos. Eles estão esperando esse Messias até hoje. Não sei se vocês sabem, mas tanto os samaritanos quanto os judeus, nos dias de hoje, eles têm algumas diferenças em questão de livros. Os samaritanos aceitam os 5 primeiros livros da Bíblia, da Torá. Os judeus aceitam os 5 primeiros e outros também. Mas tanto um como o outro, eles estão aguardando o Messias. Eles estão aguardando. Hoje, eles não concordam com o local ainda de adoração. Como eu falei no início, uns acreditam que a adoração verdadeira é no monte, na sua região, e outros acreditam que é em outra região. E Jesus veio
dizendo que não importa o lugar, que não importa, porque esse lugar aqui, logo ele não existirá mais. O que importa é o seu coração, é a sua vida. E você, criança, não adianta achar que seu pai, a sua mãe vai te salvar no dia, porque não vai. É cada um vai dar conta diante de Deus quando vier o juízo. No dia de amanhã, quando alguém partir, quando tiver um encontro com Cristo, cada um vai dar conta diante de Deus. O pai e a mãe, ele pega a mãozinha dos filhos quando é criança, levam para a igreja, ensinam, mas chega um momento que a decisão vem e cada um dá conta diante de Deus com a sua decisão. Jesus disse para a mulher: eu que falo contigo, eu sou o Messias. E nós sabemos pela continuação do texto que essa mulher samaritana, ela creu, ela saiu correndo e levou essa palavra para outras pessoas. E o verdadeiro convertido, ele tem esse amor, esse primeiro amor de querer sair levando a palavra para as pessoas, para ver todos se salvarem também, principalmente os seus entes queridos. Então, irmão, amém. Essa é a palavra que eu trouxe para os irmãos, me ajudou bastante em glorificar mais o nome de Deus, estar mais próximo, avivado e adorando sempre em tudo em nossas vidas. Irmão Daniel, tem a palavra?